Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E agora vamos dar sequência aí à nossa programação aí do dia e da semana, trazendo aqui debates, é, né, polêmicas e outras questões a mais, referente a várias questões aí da nossa vida, da nossa sociedade, referentes aí também da política e outros temas, correlatos, conforme chamam. E o tema de hoje, vamos discutir aí a questão da mulher, do direito, das mulheres, fazendo aqui um balanço, do que foi, esse governo aí do Bolsonaro em relação à questão, das mulheres e em relação também à luta, das mulheres. E a minha convidada de hoje é a Lavínia Fernandes, né? Ela que ficou, ela que foi escolhida aí para tratar desse tema, fazer suas análises, colocar suas opiniões, e muito mais. Então, tudo bem, Lavínia? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho de você. Quem que é a Lavínia Fernandes? Bom, Guilherme, eu queria agradecer o convite primeiramente. Muito obrigada pelo convite. Eu queria agradecer ao Trota também por ter me indicado, professor Trota. Então, eu sou Lavínia, eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou cearense. Eu sou militante da Ação Revolucionária Comunista, já faz alguns anos, e acho que é isso que eu tenho para dizer. Eu componho uma companhia de teatro de rua aqui na minha cidade. É, e sou fotógrafa nessa companhia, faço várias coisas também dentro da companhia, mas acho que é isso que eu tenho a dizer. Maravilha, Lavínia. Então, começando com a primeira pergunta em relação ao tema, uma pergunta mais genérica. O que representou aí, o governo Bolsonaro para as mulheres? Bom, Guilherme, sem dúvida houve uma estagnação no desenvolvimento e na criação das políticas liberais para toda a população brasileira. As leis aprovadas relacionadas às mulheres foram de apenas 46, assim, que relacionadas diretamente e indiretamente também, né? Foram apenas 46 nesses quatro anos, sendo que nenhuma foi criada pelo governo Bolsonaro, né? Para além disso, ele vetou 6 leis dessas 46 aprovadas pelo Congresso, e dentre elas nós tínhamos duas leis que ficaram muito famosas, né? Saíram muito em jornais, que era a garantia do auxílio emergencial em dobro para as mães solos e a lei que garante a distribuição gratuita dos absorventes para mulheres pobres. Né? O Congresso derrubou esses 2 vetos que ele tinha vetado por último, mas então, eu acredito que houve uma estagnação no desenvolvimento dessas políticas para as mulheres, a ponto de discutirmos e criarmos leis para suprir o básico do básico da dignidade humana, né? A ponto de discutirmos distribuição de absorvente ou um auxílio extra para as mães solos, né? Isso, para mim, é o básico do básico da dignidade humana e é um regresso, sim, se formos pensar no governo progressista que estava anteriormente, né, antes do golpe. Maravilha, Lavínia. Ainda nessa questão da extrema direita, eu vejo que a extrema direita tem um ódio tremendo aí para cada mulher que se levanta, e se coloca aí no seu lugar, de fazer política, de ter protagonismo, Eu não gosto muito desse termo empoderamento, mas de ter protagonismo aí, na política. E eu vejo um ódio muito grande aí da extrema-direita. O que justifica esse ódio aí das mulheres que defendem aí os seus direitos? Bom, eu acredito que a resposta a essa pergunta está dentro de um balaio bem maior, né, e mais profundo, que nós aqui chamamos de guerra cultural, né? Minha organização chama de guerra cultural. Essa guerra cultural pode ser explicada como uma disputa entre duas linhas ideológicas dentro da nossa cultura. E elas procuram tanto conquistar corações e mentes, como impor
seu modo de pensar e negar qualquer forma que seja diferente da que eles pregam, né? Aqui no nosso país, atualmente, o que acontece? Nós temos os ultraconservadores, do lado do Bolsonaro, e os wokes, ou os identitários liberais, ligados a Lula, e alguns agrupamentos ditos da extrema esquerda, né? Da esquerda radical. Do lado dos ultraconservadores, nós temos a defesa de pautas antifeministas e antiabortistas, né? Mas também temos pautas fortes como a luta contra a violência doméstica, o aumento do número de delegacias especializadas no atendimento de mulheres que sofreram algum tipo de violência. Nós temos também o trabalho contra a pedofilia, a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Todas essas pautas embasadas no trabalho de cunho religioso, mas na linha de frente da defesa dessas pautas, nós temos grandes nomes da direita brasileira, como a deputada Ana Campanholo, a ministra e agora senadora Damares Alves, a advogada Karina Cufa, a deputada federal mais bem votada do Brasil, a Carla Zambelli, a advogada e professora Lara Brenner. Bom, isso tudo para dizer que a gente não acredita que o ódio da extrema-direita seja direcionado às mulheres, ou aos gays, ou aos negros. Acredito que essa disputa é uma disputa pela implementação de um modo de vida, é a implementação de uma ideologia de que eles pregam, não é? E o ódio àqueles que não seguem essa formatação. Então, eles vão lutar contra agrupamentos que compartilham de uma ideologia e de um modo diferente da que eles pregam. Então, entra nesse balaio. O movimento LGBT, na atual formatação, contra isso a direita tem o grupo, a organização dos conservadores do Brasil, dos conservadores gays do Brasil, uma organização bem grande até. Das mulheres, nós temos mulheres como Bolsonaro, mulheres antifeministas, nós temos diversos grupos ligados em todo o Brasil, atuantes, formando cabeças de jovens para serem antifeministas, antiabortistas e extremamente conservadoras. Então, nós temos essas mulheres com destaque dentro da extrema-direita, e nossa defesa é que a disputa que eles estão fazendo é uma disputa de ideias, uma disputa de cabeças, uma disputa de corações e mentes, né, como eu disse. Não um ódio contra indivíduos. É isso. Você citou um negócio muito interessante aqui, né? Primeiramente, queria que você relatasse um pouco mais qual é o peso, né, desses grupos, né? E como que a esquerda pode fazer para combater, né, esses grupos, né? O que a esquerda poderia estar fazendo aí para tentar, né, combater essa hegemonia aí desse pensamento aí reacionário? Boa pergunta. As organizações, essas organizações conservadoras, essas organizações antifeministas e as organizações dos gays conservadores, eles têm um discurso bem ressentido dos governos anteriores, né, dos governos progressistas, do PT, tanto como no PSDB. E é como se eles esperassem que o governo entregasse uma atualização de um Brasil, não sei, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora. Mas eles não esperaram, eles não conseguiram, não chegaram a esse ponto. E outra coisa que eles falam muito é que eles não se veem nas organizações de esquerda, né? Então, hoje, o discurso que eles defendem é que tanto as feministas quanto os componentes da comunidade LGBT são comunidades, são agrupamentos, são organizações depravadas, eles não têm um estilo de vida que condiz com esse tipo de ideal, de moralidade, eles seguem todas essas linhas, né?
E eu acredito que os agrupamentos da esquerda, eles olham para essas pessoas e taxam, né? As pessoas olham, ninguém conservador é uma aberração. Ah, é uma antifeminista, é uma aberração. Ah, acredito que nós, enquanto esquerda radical, nós devíamos olhar o cenário do Brasil atual, por que tanta gente assim apoia o Bolsonaro, apoia suas pautas, apoia o conservadorismo no Brasil e tentar entender como atuar em cima disso, mas a partir do que está dado. A gente não pode negar essas pessoas. Metade do Brasil votou no Bolsonaro, a maioria dessas pessoas, com certeza, são mulheres. Eu não, e essas organizações de peso, organizações dos conservadores também, que eles são muito bons e tentar entender o porquê deles estarem do outro lado, sabe? Tentar entender por que você defende certas pautas, por que nós estamos com o Brasil tão dividido, sabe? Fazer uma autocrítica, será que é a nossa prática? A gente tem que mudar a nossa prática? Será que por que a gente não está conseguindo chegar nessas pessoas que fazem parte de uma classe mais baixa, né? Os evangélicos a maioria são pobres, a gente fala de pastores extremamente ricos, mas a base evangélica é pobre, de periferia, do campo, né? O Brasil também é muito campo, é muito interior, e nós estamos conseguindo lidar com isso. Como assim, né? Parar para entender nossa prática, tentar entender essa prática, tentar entender o que eles pensam, por que eles estão seguindo essa linha ideológica. Eu acho que é o primeiro passo para isso. A partir daí, procurar uma ação, procurar várias ações que lidem com a situação, lidem com nossa leitura do cenário. Não apenas negar, não apenas taxar, aberração, não sabe de nada, é alienado, os religiosos são alienados, vamos... Tá, mas o quê? A gente vai fazer mais o quê? A gente vai esperar o Lula salvar a nossa vida? Não vai. Não vai mesmo, né? Esse grupo aí de transição com mais de 400 pessoas já está dizendo muita coisa sobre isso. Então, eu acredito que é isso. É uma autocrítica, é rever nossa prática, rever nossas ações, porque a esquerda no Brasil não está dando certo. Não está dando certo. Porque tem tanta gente que odeia as pautas de esquerda que às vezes nem sabe o que é comunismo, o que é socialismo, mas mesmo assim odeia, né? Nós temos aí, eu tenho camaradas que ouvem no trabalho que no socialismo, os socialistas, os governadores no socialismo dizem capitalismo para mim, socialismo para vocês. Então, dinheiro para mim, riqueza para mim, né, segundo essas pessoas, e pobreza para a maioria da população. Mas nós sabemos que não é isso, mas por que ainda existe esse tipo de pensamento, sabe? Aqui, entre nós sabemos que existe o Brasil paralelo, existe uma formação de cabeças conservadoras no Brasil, existe um discurso mentiroso mesmo sobre os processos históricos, sobre o socialismo, sobre o próprio feminismo também. Eles é terrível, mas funciona. O Brasil paralelo é gigantesco. Inúmeros cursos, inúmeros documentários sobre a história do Brasil, sobre a história do mundo, sobre tudo, sobre conservadorismo, liberalismo, comunismo, tudo. E eles estão formando a cabeça tanto do jovem brasileiro hoje, né, que nós temos um número absurdo de jovens conservadores organizados e de toda a população média, sabe? É bem preocupante. E por que nós não estamos fazendo isso, né? Sim, Lavínia. Lavínia, a gente está falando do identitarismo, né? O quanto que o identitarismo é responsável por entregar de bandeja, digamos assim, né, setores aí de trabalhadores e também aí dos jovens aí para a direita, né?
Porque eu vejo muito, né, o pessoal, né, separando a pauta feminista com a pauta dos trabalhadores, né? A pauta de opressões com a pauta dos trabalhadores, sendo que na verdade poderia estar tudo interligado uma coisa com a outra, né? Né, eu vejo também muito, né, essa questão aí do cancelamento pelo cancelamento, né, de apontar o dedo pro trabalhador e falar, ah, você é um cara reacionário, você é um cara isso, você é um cara aquilo outro, né? O quanto que isso, na verdade, né, é responsável, né, por, né, entregar, né, setores aí da parcela da população, né, de bandeja aí para extrema direita. Bom, eu acredito que a resposta está na limitação. O identitarismo é limitado. O identitarismo é mais uma filosofia política da direita e é idealista. É idealista. Os trabalhadores, nós que fazemos parte da parte explorada, nós temos demandas materiais acima de tudo. No final do dia, o que resta é a gente deitando e pensando sobre trabalho, se eu vou ser demitido, se eu não vou ser demitido. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? Um nível de exploração no Brasil gigantesco, um exército gigantesco de reserva, todo mundo com medo de perder o trabalho, entendeu? E o amparo? Quem dá um amparo para essas pessoas? Quando você olha pro feminismo, quando você vira pro feminismo, ele tá apontando o dedo para você, dizendo que você é machista, dizendo que você é reprodutor de não sei o quê, dizendo que. Sabe? É limitado. É limitado, não corresponde à demanda material. Entendeu? Então, eu acho que o identitarismo. Desculpa, eu tô nervosa. O identitarismo não responde às demandas materiais da população. Por isso que é tão distante. Por isso que ele por isso que a gente vê essa distância abissal entre os identitários, os woke estão falando hoje, os brasileiros mesmo, e as demandas da sociedade brasileira, com mais de, sei lá, muita gente desempregada, muita gente com medo de perder trabalho, e muita gente sendo amparada por quem? Pelos partidos revolucionários do Brasil? Não, nem todos, né? A igreja. Pela igreja. E a igreja é política. A igreja evangélica é política. Tem um discurso político, tem ações políticas, defende um lado, e não é o nosso. Não é o nosso, sem sombra de dúvida. Então eu acho que é um desserviço à esquerda radical, tanto essa cultura do cancelamento, né? Que do outro lado a gente chama cultura do ódio. E nós temos a cultura do cancelamento, né? Ninguém fala nada com medo de ser cancelado. Ninguém fala nada com medo de derrubarem a conta no Twitter da pessoa. É terrível, mas eu acredito nisso. É limitado, não corresponde às demandas materiais da vida do trabalhador, da vida da trabalhadora, da vida do povo, da nossa vida, sabe? É isso. Perfeito, Lavínia. Manda aqui um abraço aí pro Léo, Leonardo aí, que tá nos acompanhando aqui nesta live, né? Pra gente entender mais o que é esse identitarismo, né? E qual que é a relação desse identitarismo aí com o chamado, né? No caso da questão das mulheres, do feminismo liberal, né? O que que significa esse feminismo liberal e o identitarismo? Bom, o identitarismo, quando nós falamos de identitarismo, são pessoas que nós enxergamos, né? Pessoas que têm certos ideais progressistas, né? Não são ideais radicais, são ideais reformadores, e que defendem um tipo de vida, um tipo de ideologia que, como explicar?
que por si só não muda a grande estrutura da sociedade, sabe? Que não provoca grandes mudanças no, no, na formação da sociedade. Né? E o feminismo liberal, bom, o feminismo nasceu como uma das filosofias políticas fazer que não estava alinhado, né, às políticas dos governos dos estados socialistas, né, aqui no Ocidente. Então, quando a gente fala de socialismo liberal, de feminismo liberal, eu acho que a gente quer dizer que de feminismo liberal, que a gente quer dizer que são feministas que, primeiro, elas nivelam tudo. O feminismo liberal diz que todas as mulheres são iguais, não é? E que os direitos devem ser tanto ser equivalentes, né? Serem iguais para todas as mulheres, sem contar com sua classe, sem contar com a raça das mulheres, sem contar com esse tipo de classificação, né? De segmentação. Por isso que é ideal, né? É uma das filosofias que seguem o idealismo burguês, que também não, na vida prática, na vida material, não tem como ser implementado, porque nós não somos iguais, de forma alguma, nós não somos iguais, nós pertencemos a classes distintas, e no final do dia é isso que conta, não é? Então, o feminismo liberal é isso. Então, Certo. E, ô Lavínia, é, falar um pouquinho aí, né, da atuação aí dos governos petistas, né, já que, né, o centro aí da nossa discussão é ao fazer um balanço, né, do que foi o governo Bolsonaro aí para as mulheres, né, falar um pouco aí, né, também dos governos petistas e das alianças, né, que o petismo faz com a direita, né, e até um tempo atrás com setores que hoje apoiam Bolsonaro, que resultou aí como, por exemplo, a negação aí do direito ao aborto, né? Queria que você falasse um pouco aí sobre isso. bom, as grandes políticas criadas pelo PT, nas grandes leis, quando a gente lembra do, do PT, né? A gente lembra da política lá, do Bolsa Família, né? Da Fome Zero e tal, esse tipo de políticas, são políticas paliativas, né? Do Estado burguês. E defendidas por instituições como o próprio FMI, o Banco Mundial. Então, houve um grande desenvolvimento econômico no Brasil, eu não vou negar isso, até porque eu fui assistida, minha família foi assistida, as pessoas ao meu redor de onde eu nasci, porque eu nasci no interior do sertão do Ceará, e as políticas paliativas do Estado burguês interviram muito na nossa vida. A energia elétrica, por exemplo, chegou em minha casa, eu tinha cerca de 8 anos, ou por aí, sabe? Então, é terrível, mas mudou muito, radicalmente a vida da nossa vida, mas apaziguou, né? Funcionou, até porque elas são para isso, apaziguou as contrações de classe, né? E não é esperado outra coisa do PT, sabe? Eu acho que as pessoas que votaram no primeiro PT, primeiro governo do PT, realmente acharam que poderia surgir algo de revolucionário, algo que mudasse as estruturas do nosso Estado. E não aconteceu no segundo governo, não aconteceu no terceiro, não aconteceu. Não é de se esperar que mude alguma coisa radicalmente, porque
não vai acontecer também. Com o Congresso de maioria conservadora é que não vai acontecer mesmo, sabe? E eu acho que é isso. Além aí do Leonardo, né, que está acompanhando a gente, né, o Jean Menezes aqui, né, um amigo nosso aqui do canal, também está, né, acompanhando esta discussão. Um abraço aí pro Jean, né? Então, vamos continuar aí a nossa discussão aqui com a Lavínia. Quem quiser aí mandar perguntas, né, participar aí desse bate-papo aí, fiquem à vontade e pode, né, mandar, né, as perguntas, né. É, Lavínia, né, falar um pouco aí da questão, né, do direito ao aborto, né, que a extrema direita, né, bate tanto aí nesta tecla, né? O que está por trás aí da direita combater tanto a questão do aborto? Pelo que eu acompanho das mulheres de direita, é a religião. É a religião. O último discurso, a última palestra que eu assisti sobre esse tema foi com a Ana Campanholo, do Brasil Paralelo, e oh, hoje ela defende que a esquerda, defendendo o aborto, né, é uma esquerda eugenista, né? E aí ela faz uma pergunta: por que a esquerda não quer que mulheres pobres tenham seus filhos, né? E ela fala: nós defendemos as mulheres pobres, nós que somos da igreja, que estamos organizados também, damos amparo a essas mulheres pobres para terem seus filhos, porque as mulheres pobres não querem abortar. Então, chegou a esse ponto, né? Quando tá muito entranhado pelo que eu tô acompanhando, né, das mulheres de direita, eu acompanho mais elas. Eu tenho acompanhado que no imaginário popular, a questão do aborto é uma questão muito, mas assim, muito de dividir opiniões, né? Porque a maioria da população brasileira, obviamente, é religiosa. Quando não se é católico, é evangélico. Quando não se é evangélico, é das outras religiões, né? São judeus, são os muçulmanos. E a maioria deles não vão defender o aborto mesmo. Mas isso é uma questão para a população, para a população média discutir. Então, como a extrema-direita conquista o coração das pessoas, né, com esse discurso? Eles dizem: nós amparamos essas mulheres, né? Nós damos formações de formação familiar, né? Apoio psicológico, claro que por um viés extremamente religioso, né? E eles falam tintim por tintim, ó. Por que nós não queremos que você aborte? As questões são religiosas, mas nós queremos que você tenha seu filho, que o seu filho cresça, que ele vá para a igreja. Por quê? Porque nós vamos estar aqui, ó. Você não precisa abortar. Nós vamos estar aqui, ó. A igreja está fazendo isso. Quando a gente fala em aborto, principalmente os feministas falam em aborto, esse recorte não é feito. Sabe, essa explicação não é feita. A gente tá falando de aborto, a gente não tá falando só de aborto. A gente tá falando em aborto em casos específicos. A gente tá falando de aborto, quer dizer, isso em alguns agrupamentos alguns agrupamentos de mulheres, né, dentro da esquerda. Porque tem outros agrupamentos que meu corpo, minhas regras, aí eu aborto sim, não importa se eu não me precavi, não importa se eu não tentei usar outro tipo de um contraceptivo ou um tipo de outro contraceptivo, mas é meu corpo, esse meu estudo, e é isso. E o discurso olha, o aborto, nós estamos defendendo aborto para todo mundo poder abortar e até 9 meses você está decidindo,
tô no meu 8º mês, será que eu aborto ou não aborto? Será? Não é isso. Olha, você pode abortar nesses casos. Casos de violência, o tipo de casos que coloca a mãe em risco, e aí a gente pode discutir qual vida vale mais, se é da mãe, se não é se é do feto. E aí a gente pode discutir isso. Mas a gente também tem que discutir planejamento familiar, sabe? Planejamento familiar, mesmo se for a escolha de uma mãe solo, né? A mãe e o filho são família também. Então, eu acho que a gente tinha que abranger esse debate. E discutir sobre isso também. Porque o número de mulheres que abortam no Brasil e se arrependem depois por não ter um acompanhamento psicológico decente, né? Não tem um acompanhamento psicológico depois, ou que abortou em casa, com todo tipo de barbárie acontecendo, né? Ou foi a algum açougueiro, né? E se arrepende depois é gigantesco, sabe? E essas mulheres, elas vão procurar quem? Quem não está defendendo aborto. Então elas vão lá, a Ana Campanholo traz relatos de jovens e de mulheres maduras que abortaram, que se arrependem e que hoje discursam contra o aborto. Então, isso a gente tem que discutir mais isso, sabe? Porque do jeito que a gente está defendendo, ao meu ver, não tá concreto ainda, sabe? Nós não vamos conquistar esse direito com esse tipo de discurso, sabe? Não cabe. Para uma população com quase 90% de religiosos, não cabe, ou é mais, não cabe, sabe? Nunca vai ser aceito. Certo, Lavínia. Lavínia, você citou aí na questão da pedofilia e na questão das crianças, né? Eu vejo a direita de uma forma bem hipócrita, né? Falando aí desses temas, só que, por exemplo, né, quando tem caso aí de violência, né, contra meninas, a extrema direita acaba, né, quase cegando a menina pela questão aí do aborto, né? Por que que, né, pelo que você acompanha, né, né, qual que é o interesse por trás da extrema-direita em relação a esse tema? É também, ó, pelo que eu acompanho, uma questão religiosa, sabe? Então, a maioria dessas pessoas que estão, assim, eu tô falando de extrema-direita, eu tô falando de ultraconservadores que estão do lado de Bolsonaro, né? Essas pessoas são ligadas às igrejas e elas não atuam sozinhas, né? Tanto é que hoje, se não me engano, as igrejas têm orfanatos, né? Eles estão no, nos conselhos. Então, você pode repetir a pergunta? Eu esqueci o nome. Ok, né? Qual que é o interesse por trás da extrema-direita, por trás dessa pauta, né, supostamente em defesa aí das crianças? Então, passa pelo que eu falei no início, sabe? Ainda é uma disputa por um, por uma, por um, por uma ideia, por uma forma de vida. Então, se eles não cuidam dessas crianças, se eles não vão atrás para dar amparo a essas crianças, na cabeça deles, o Estado e a esquerdalha vai dar, sabe? Então, eles procuram se entranhar na sociedade, ocupando todo tipo de espaço que eles puderem ocupar. Eles estão e eles estão desse lado também, defendendo as pautas religiosas, defendendo o conservadorismo deles e também formando mentes, formando cabeças, né? Então, se eles têm escolas próprias, né? De conservadores, de formações próprias. E por que não começar com as crianças, né? Com nossos jovens, por mais jovens que sejam? Eles estão disputando. E nós estamos vendo eles disputarem, né?
Porque, enfim, o que podemos fazer? Opa, sim. E, ô Lavínia, eu queria que você falasse aí, né, qual que é a relação, né, aí, né, do machismo, né, com o capitalismo, né? Para acabar aí com o machismo é preciso combater o capitalismo? Liga seu áudio aqui, por Desculpa. favor. Ah, para falarmos sobre machismo e capitalismo, é interessante começarmos pelo significado da origem da palavra família, né? A palavra tem origem no latim e era como uma espécie de plural de famulus, que significava escravo doméstico. Então, famulus era escravo doméstico e família era o conjunto de escravos pertencentes e dependentes de um chefe ou de um senhor, né? Veja bem, a linguagem aqui, né, em toda a nossa vida, é determinada pela vida material. E essa palavra nasceu para nomear uma prática. E por que eu disse isso? Porque o machismo está atrelado à prática patriarcal, que é justamente o que explica o nascimento dessa palavra família. A prática machista é uma prática que tem sua explicação na história como uma das manifestações do patriarcado na nossa sociedade. É algo que pertence, né, que faz parte da estrutura da sociedade ocidental desde muito antes da antiguidade. Então, a Revolução Neolítica, ou a Revolução Agrária, agrícola, na verdade, né, tem muito a nos dizer sobre isso, né, que foi o período de transição de muitas culturas humanas de estilo de vida caçador e coletor e nômade, né, para agrícola e sedentário, tornando possível uma população cada vez maior e as primeiras formas de acumulação de riqueza, né, nascem aí, as primeiras formas, né. Nesse momento histórico, seria onde o homem começaria a se destacar como o responsável pelo trabalho manual pesado e pela proteção, né, daqueles que com quem viviam ao redor dele, com quem ele tinha toda uma espécie de responsabilidade, né, perante a eles. E também era o homem que era responsável pela produção, né, e pela propriedade da produção excedente. Durante o desenvolvimento da sociedade humana, foram criadas várias ideologias para justificar a propriedade das riquezas acumuladas, né, a esses senhores. Que, por causa de um crescimento populacional, devido à revolução, teve também um aumento no número de acúmulo de riquezas, e mais acúmulo de riquezas. E essas ideologias passaram pela Grécia Antiga, onde esses senhores eram chamados de aristos, né? Enfim, a aristocracia. Passaram pela Roma Antiga, como os patrícios, pela Idade Média, como os suzeranos, no absolutismo como nobres e monarcas, no modernismo, no início do modernismo, como os donos das fábricas, e eu acho que na fase atual do período moderno que estamos, como os empresários de sucesso. Bom, eu não quero dizer aqui que os nomes em diversos tempos, né, eles funcionavam para falar de uma mesma coisa, né? Isso existia para designar algo que era igual em todos os períodos. Mas eles nomeavam os proprietários de terra e de riqueza que nos envolveu da história humana. Esses proprietários, obviamente, nunca trabalharam para que a base da sociedade mudasse. Tanto é que nós temos esses ultra-bilionários até hoje, né? Famílias de renome que conhecem os antepassados desde
da Idade Média. E é por isso que hoje existe esse sentimento de objetificação e de sensação de propriedade por parte da sociedade em relação a nós mulheres. Mesmo o capitalismo não precisando ser machista, porque a base do capitalismo é a exploração de uma pessoa, né? A exploração da mais-valia de uma pessoa, essa pessoa, se ela não for mulher, ela pode ser gay. Se ele não for gay, pode ser um homem cis, branco e hétero, vai ser explorado da mesma forma. Mas essa exploração vai continuar acontecendo, porque é inerente ao capitalismo. Então, eu acredito que a ligação entre machismo e capitalismo, eles só são visceralmente ligados por causa dessa questão histórica, por causa dessa questão da acumulação de riquezas, por causa do que se iniciou durante a Revolução Neolítica e por causa do que se desenvolveu na defesa dessa organização, na defesa dessa estruturação da família, na defesa da estruturação do próprio Estado, entendeu? Então, esse modo de pensar que nasceu nessa revolução, não foi desenvolvido na revolução, né? As coisas acontecem, depois a gente procura entender elas, depois a gente procura nomear elas, né? Mas eu acredito que essas ideologias que vieram, né? Essas ideologias, essas práticas, né? Que vieram justificando esse tipo de pensamento, se segue até hoje, e não é o porquê do capitalismo ter nascido. É claro, a acumulação de capital, né? E tal. Mas não é o ponto focal. Entendeu? Então, se nós tivéssemos. Ó, brincar com história agora, né? Se fosse. Se a Revolução Neolítica tivesse dado início a um período matriarcal, sabe? Hoje estaríamos lidando, ou não, com essa pauta, sabe? O que fazer para defender os homens, não sei. Mas nem se pode fazer isso, né? Mas eu tô fazendo, é uma coisa absurda. Mas eu acredito que é isso. A resposta está na nossa história, na história da nossa civilização, né? Na história nem da nossa civilização, né? Na história da nossa espécie, sabe? Perfeito, Lavínia. Lavínia, o falar um pouco aí, né, do chamado, né, feminismo radical, né, o feminismo que, né, que tem um costume bastante ruim, na minha opinião, ao meu ver, aí de excluir as mulheres trans aí da pauta, né? Eu queria que você comentasse sobre o que é esse feminismo radical e como que você vê isso. De Novamente, novo. liga seu... Foi mal. O feminismo radical que você tá falando são as femins? a chamada radifemis, né? Feminismo radical. Isso é. Isso eu tenho muito a dizer porque eu fui muito. Na minha adolescência, eu já fui muito próxima desse pensamento, muito próxima. E é um tipo. Esse sim é um tipo de pensamento eugenista, de pura superioridade, sabe? É uma superioridade ideal que dentro das organizações tem cunho científico. Eu sei disso porque chegavam até mim artigos, né, da ciência dessas feministas radicais, dessas fêmeas, e é um desprezo real sobre, não só sobre as mulheres trans, mas sobre os homens também, sabe? Como é que eu vou dizer? É como se realmente, se cientificamente, a mulher fosse um ser inteiramente superior, tanto moralmente como fisicamente, aos homens e também aos homens trans, né? Então, e
Você tá falando, você tá citando a questão do trans por causa dos últimos debates sobre as disputas olímpicas, né? Se não me engano, foram disputas paralímpicas, não lembro. Então, eu não tô sabendo disso não, só tô sabendo, só coloquei, né, porque é uma coisa que precisa ser tratada. Ah, olha, dentro desse quesito político, né? A, a, eu só vejo essa disputa fortemente dentro desse grupo, dessas feministas radicais que acreditam que a mulher é um ser superior. Outro debate que está tendo, que está acontecendo agora, é sobre as disputas esportivas, né? Entre mulheres e mulheres trans, por causa mesmo da nossa formação biológica, né? Da nossa formação estrutural do corpo humano. Mas aí é outra questão. A gente está falando de você está falando de se sentir superior, de quem é superior, de quem não é superior, né? É uma questão que envolve corpo, que envolve estrutura do corpo e que está em debate, está em disputa. As pessoas estão debatendo muito sobre isso. Porque existem mulheres trans dentro de certos esportes, né? Como é que eles falam no esporte mesmo? Que praticam competições, né? Mulheres trans competindo com outras mulheres e batendo recordes e sempre ganhando mais e mais medalhas. E as mulheres não trans, divididas e debatendo sobre isso. Porque até onde no esporte um tipo físico que foi estruturalmente desenvolvido diferente do seu, muito maior que o seu, que aumenta a capacidade pulmonar, a capacidade de força física, pode alterar esses tipos de resultados em certos tipos de esportes, né? Existe esse debate dentro do movimento feminista, mas não dentro do FEME. O FEME é só um superior, ponto. Sabe? Certo. Né, voltando aí na questão do Bolsonaro e do bolsonarismo aí em relação à questão da luta das mulheres, né? Ou falar aqui de uma figura, né? O que representou, né, Damares Alves, né, nesse processo todo? Representou a defesa de uma a defesa de várias pautas, né? É a defesa de um modo de vida, a defesa de uma ideologia inteiramente conservadora e que é a cara do governo, não é mesmo? Um ser contraditório, às vezes, né? Mas isso todos nós somos, e extremamente conservadora, ligada à igreja, atuante, né? Participa de organizações, participa de congressos, dá palestras, formações, um ser que disputa, um ser de direita e político, né? Que tá aí para disputar e faz muito bem, né? Tanto é que hoje ela é senadora. Ela faz muito bem. Eu acredito que ela significou isso pro governo. Sim, Lavínia. E Lavínia, né? A gente está aqui com quase 50 minutos aqui de entrevista, né? Tô aqui com a Lavínia Fernandes, né? Militante feminista e também aí crítica Militante aí, e militante comunista também, militante importante comunista. comunista, importante lembrar também, né? E Lavínia, falar aqui um pouco, né? Sobre, né, essa discussão que existe, né, de que basta ser mulher para representar as mulheres, né? Você citou várias mulheres aí, né, como
né, mulheres aí da extrema direita que a gente sabe que não representa, né, as mulheres. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, para o ouvinte. Basta ser mulher, né, para poder representar as mulheres? Então, mas eu acredito que essas mulheres representam as mulheres conservadoras, as mulheres que acreditam que hoje o governo do Lula pode implantar o comunismo no Brasil. Esse tipo de mulher, elas representam, sabe? Então, são mulheres que acreditam que a mulher tem um dever natural, né? Que é casar, que é reproduzir, que é embasado totalmente com o religioso, que a sociedade já tem uma forma para ser seguida e nós temos que seguir essa forma, porque de outra forma não é pecado, não pode, é um absurdo, é desumano, é contra os direitos humanos, que elas mesmas falam isso, né? A Damares, ela é ministra, né, porque ela não saiu ainda do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. Então, elas estão falando por uma parte da população, sabe? Por uma parte da população que a gente não consegue, hoje, a gente não consegue dialogar. E elas falam com essas mulheres, e elas defendem essas mulheres, defendem um tipo de pensamento dessas mulheres, e elas formam essas mulheres. Todos os nomes que eu te citei aqui, os nomes das mulheres que eu te citei aqui, se elas não têm palestras, né, nos nomes delas, se elas não dão palestras, elas têm cursos, né? A Bruna Kufa tem cursos, a Karine Kufa, desculpa, tem um curso, a Brenner tem outro curso também, sabe? Então elas formam e elas defendem um pensamento existente, que a gente não pode mais negar, né? São aí quase 50% da população votando no Bolsonaro. E tem muita mulher nesse balaio. Muita mulher, sabe? Então não é só. E para além disso, eu não acredito também que. Eu acredito que é idealismo você achar que toda mulher vai defender os direitos da mulher. Nós estamos olhando por que viés, né? Porque existe mulher nazista. Eu vou dizer que não existe? Isso existe. Existe mulher fascista. O que foi a cineasta de Hitler, agora que eu esqueci o nome dela, mas ela foi importantíssima no governo de Hitler. Ela foi a diretora de todos os filmes de Hitler. Todos os filmes que engrandeciam. Ela falava por um grupo de mulheres. Ela defendia um grupo de mulheres. Posicionada. Sabe? Então eu acredito que a gente defender uma pessoa, um indivíduo, só pelo que ele representa aqui no fenótipo, tá errado. É idealismo, sabe? E eu acho muito perigoso isso, porque o idealismo é a ideologia da burguesia, nós estamos entranhados de idealismo, e é nosso dever, como esquerda radical, ficar extremamente atento o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se questionar o tempo inteiro. Será que isso é idealismo? Será que isso não é idealismo? Putz, por que eu tô pensando isso? Por que eu não tô pensando isso? Será que todas as mulheres? Será que eu posso defender todas as mulheres? Mas o que elas estão defendendo? É o mesmo que eu tô defendendo? Por que ainda existe essa cisão de 50% da população a 50% da população, sabe? Porque tem tanta gente na rua hoje, na porta de quartel, do lado de rodovia, esperando fechar a rodovia, sabe? E eles são ferrenhos. Tem muita mulher envolvida, muita mulher militante, sabe? Então eu não acredito nisso. Nem toda mulher pode falar por todas as mulheres. Quer dizer, isso nunca, né? Como um gay também não pode falar por todos os gays. E o negro não pode falar por todos os negros. E o indígena também não pode fazer o mesmo. Porque de todos esses grupos que eu falei, todos esses grupos, há uma divisão. Há uma divisão dos conservadores e dos hoje liberais, né? Porque comunistas somos poucos, né? E muito radicais somos menores ainda. Mas sempre fomos, né? Sempre fomos uma parcela muito pequena da população. Então eu acredito que é isso, ter muito cuidado com esse tipo de análise, porque
o idealismo tá aí, sabe? E apesar dos pesares, a direita tá forte ainda. Tá muito forte. Correndo risco até de Bolsonaro ser reeleito daqui a 4 anos. Nós já estamos falando disso, não é mesmo? Se ela tivesse sido derrotada mesmo, nem sequer passaria por nossa cabeça. Não, já foi. Não já foi. Eles estão aí, tem muita mulher engajada, muita mulher militante. E é isso, sabe? É ter muito cuidado com esse tipo de análise, com esse tipo de defesa. Perfeito, então, Lavínia, vamos aí para a última pergunta aí da nossa discussão aqui, né, do nosso debate, bate-papo, né? Estamos aqui com 55 minutos aí de entrevista e pergunta aqui o que se espera, né, o que esperar, né, do próximo governo, né, em relação aos direitos das mulheres, né? Qual é a expectativa, né, que você, né, tem? Bom, eu, com esse grupo de transição, com 400 pessoas, já tá dito o que vai acontecer daqui a 4 anos, né? Não, brincadeira, eu não vou ser tão taxativa, né? Mas é esperado que nasça aí uma conciliação gigantesca entre um Congresso com maioria conservadora e um chefe de Estado, que é o Lula, né, com ideais progressistas, né? Eu não acredito que haja mudanças radicais no seio do Estado em relação à exploração, à opressão que nós sofremos diariamente, mas talvez sejam mantidas ou desenvolvidas mas algumas políticas paliativas do Estado burguês, sabe? Então, eu não acredito que tenha, principalmente com esse congresso de direita, eu não acredito que tenha grandes mudanças. E mesmo se não fosse de direita, eu não acredito que o Lula, com o Alckmin de vice, reformaria alguma coisa radicalmente, ou criaria políticas radicais para o Brasil. Uma transição, não, nada disso. Não acredito nada disso. É bem difícil essa situação, mas é a verdade. É lidar com isso, sabe? E trabalhar nesses 4 anos, porque dependendo do governo do PT, daqui a 4 anos nossa situação pode estar bem pior do que hoje. Né? Bem pior. Maravilha, então, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação aí da Lavínia Fernandes, né? Acho que foi bastante importante a intervenção dela aqui no nosso canal. E, né, e antes, né, de passar a bola aqui de novo para ela para fazer as considerações finais, quero aqui novamente lembrar do nosso Pix 385 007 028 00 CPF. Qual que é o nosso objetivo do Pix? Nós, do Mesa de Debates, né, é importante sempre salientar aqui no canal, nós somos uma mídia independente, né? Não recebemos financiamento nem de Estado, né, e também não recebemos financiamento de grandes empresas. Também, né, não estamos, né, embora, né, trazemos aqui várias pessoas de diferentes organizações, né, não estamos aí vinculados a grupo político nenhum, né. Então, para bancar as nossas atividades, as nossas idas em eventos, manifestações, né, nós, né, contamos aqui com a nossa vaquinha, né, que nós criamos, né, para poder arrecadar, né, dinheiro, né, para poder, né, cumprir as nossas tarefas e também, né, comprar um pacote ilimitado do StreamYard, né, esta plataforma que nós estamos usando aqui. Né, uma plataforma ilimitada anual. Né? Hoje a gente conta, né, com pacote mensal. Né? A gente quer comprar uma anual para, né,
né, fazer bastante lives aí, né, se não for para o próximo ano, né, e comprar outros equipamentos também. Então, né, é isso aí, contribua com a nossa vaquinha e passa agora aqui a bola, né, para a Lavínia fazer as suas considerações finais. Bom, novamente agradecer o convite, Guilherme, muito obrigada. Agradecer ao professor Trota, que depois ele falou que ia assistir essa entrevista, pela indicação. Eu me sinto muito honrado com essa indicação. Bom, eu queria dizer para a gente tomar muito cuidado com a ideologia burguesa, porque ela está entranhada na nossa cabeça, né? A ideologia dominante está entranhada na nossa cabeça o tempo todo. Então, é sempre bom revermos nossa prática, é sempre bom refletirmos bastante sobre nossa prática, sobre a nossa ideologia, sobre o que defendemos dia a dia, e também dizer que conheçam a Ação Revolucionária Comunista, que é a organização para a qual eu milito, e acho que é isso. O nome é ACR, né? ARC. ARC. Maravilha, então. Então, lembrando aqui sempre de se inscrever aqui no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta, compartilhe, comentem, acompanhe o nosso trabalho, indique, né, o canal aí para outras pessoas, né, caso você gostar aí do nosso trabalho, né? Também, né, curta, compartilhe, comentem outras entrevistas, curta nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram, Mesa de Debates, né? Então, né, é isso aí, pessoal, por hoje, né, é só. Um forte abraço aí a todo mundo e fui!